E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo dos dielétricos polarizados. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Encontre o campo elétrico produzido por uma esfera uniformemente polarizada de raio R. Para resolver o exercício, eu vou recorrer a uma expressão que deduzimos nos últimos vídeos. Vimos como calcular o potencial eletrostático V em certo ponto P do espaço, devido a um material dielétrico polarizado. Para obter V, basta recorrer a essa expressão. Sendo assim, eu vou seguir o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou obter o potencial eletrostático V. Na sequência, fica fácil determinar o campo eletrostático, pois a partir daí, basta tomar o negativo do gradiente do potencial eletrostático V. Vamos, portanto, recordar brevemente cada termo que aparece nessa expressão. O potencial V em certo ponto P do espaço, devido a um material dielétrico polarizado, é dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica essa integral de superfície. Observe que S' é uma superfície fechada. No numerador, nós temos o vetor polarização elétrica, que é função do vetor R'. O vetor R' tem o papel de fazer a varredura de todo o material dielétrico. R', portanto, vai localizar um elemento infinitesimal de volume dV' no material dielétrico, onde você vai observar uma contribuição infinitesimal dP' vetor ao momento de dipolo elétrico, com um correspondente vetor polarização elétrica. Muito bem? O módulo do vetor R menos R', observe as duas construções realizadas no quadro, é justamente o módulo do vetor T, em que o módulo do vetor T eu vou representar simplesmente por T. Observe nas duas figuras que o vetor R é igual ao vetor R' mais o vetor T, e portanto o vetor T é igual ao vetor R menos o vetor R', comprovando essa igualdade. Muito bem? Sendo assim, nós temos o primeiro termo analisado. Agora nós temos a soma com 1 sobre 4πε0 que multiplica uma integral de volume. Perceba que no numerador nós temos o negativo do divergente do vetor polarização elétrica. E no denominador aparece mais uma vez o módulo do vetor R menos R'. Conforme vimos nos vídeos anteriores, o produto escalar do vetor polarização elétrica pelo versor N' nos fornece a densidade superficial de cargas elétricas de polarização, representada por σp. E o negativo do divergente do vetor polarização elétrica representa a densidade volumétrica de cargas elétricas ligadas, de cargas elétricas de polarização. O versor N' é um vetor unitário perpendicular ao elemento de área ds' que você delimita na superfície do material dielétrico polarizado, apontando para fora do volume em questão. Muito bem? Bom, a partir dessa figura geral, eu construí a figura do nosso problema. Por correspondência, nós temos o vetor R', nós temos o vetor R e o vetor T. Muito bem? Para facilitar os cálculos, eu vou admitir que a polarização uniforme se encontra na mesma direção e sentido do eixo Z, conforme eu ilustro nessa igualdade. Muito bem? Sendo assim, se o vetor polarização elétrica é um vetor constante, o negativo do divergente do vetor polarização elétrica é igual a zero. Logo, você não vai observar um acúmulo volumétrico de cargas elétricas no interior do material dielétrico. Agora, vai haver uma densidade superficial de cargas elétricas ligadas, pelo seguinte fato. Delimitando na superfície do material dielétrico polarizado um elemento de área ds', você nota que o versor N' está orientado nessa direção e sentido. E, portanto, ele forma um ângulo θ com o vetor polarização elétrica. Logo, esse produto escalar, observe atentamente o quadro, nos dá o módulo do vetor polarização elétrica, que eu vou representar simplesmente por P, vezes o módulo do versor N', que é 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ou seja, vezes o cosseno do ângulo θ.
Analisando essa expressão, vemos que σp é maior do que zero nessa região da esfera dielétrica, pois nessa região temos que θ é igual a 0 grau e, portanto, σp é igual a mais P. Portanto, você vai observar nessa região uma distribuição superficial de cargas positivas. Em contrapartida, nessa região, θ é igual a π. Logo, σp é igual a menos P. Portanto, você vai observar nessa região uma distribuição superficial de cargas negativas. Agora, quando θ é igual a 90 graus, σp é zero e, portanto, nessa região da esfera dielétrica, o acúmulo superficial de cargas elétricas, estou fazendo uma análise local, é igual a zero. Muito bem? Observe mais uma vez, portanto, a análise da expressão obtida. Note ainda que o módulo do vetor R coincide com a posição Z, conforme eu ilustro no quadro. Como a esfera dielétrica possui um raio Rzão e a distribuição de cargas elétricas é superficial, o módulo do vetor R' coincide com o raio Rzão e, conforme vimos há pouco, ρP é igual a zero e σp é igual a P vezes o cosseno de θ. Muito bem? Levando esses resultados nessa expressão, vemos que este termo se anula, pois o divergente do vetor polarização elétrica é igual a zero. Logo, o potencial eletrostático V fica dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica a integral de superfície do vetor polarização elétrica, produto escalar conversor N', que é justamente P vezes o cosseno de θ, sobre o módulo de R menos R', que é simplesmente T, e aqui nós temos ds'. Como o problema exibe simetria esférica, eu vou recorrer ao uso das coordenadas esféricas. Portanto, o potencial eletrostático V fica dado por... Então, nós temos P sobre 4πε0. Lembre-se que P é uma constante. Aqui nós temos a integral de superfície do cosseno do ângulo θ vezes... Agora, vamos escrever ds'. Vamos escrever ds' em coordenadas esféricas. Conforme sabemos, ds' é dado por r' ao quadrado vezes o seno de θ dθ dφ. Θ é o ângulo formado em relação ao eixo Z e φ é o ângulo no plano XY formado em relação ao eixo X. Muito bem? E aqui no denominador nós temos o módulo de R menos R', que é simplesmente o módulo do vetor T, que eu vou representar por Tzinho. Agora, nós podemos obter uma relação entre T e o ângulo θ com as medidas que eu ilustro no quadro, analisando esse triângulo e recorrendo à lei dos cossenos. Conforme sabemos, T elevado ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais R' elevado ao quadrado menos 2 vezes R vezes R' vezes o cosseno do ângulo θ. Não podemos nos esquecer que Rzinho é igual a Z e que R' é igual a Rzão. Portanto, no denominador, aqui vai aparecer a raiz quadrada de Rzinho ao quadrado, ou seja, Z ao quadrado, mais R' ao quadrado e, portanto, Rzão ao quadrado menos 2 vezes Z vezes R vezes o cosseno do ângulo θ. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir do cálculo realizado até aqui. Sendo assim, o potencial eletrostático V fica dado por
r ao quadrado é uma constante, então nós temos p vezes r elevado ao quadrado sobre 4π epsilon zero, que multiplica a integral na variável φ, vai de 0 a 2π, e a integral na variável θ vai de 0 a π. Com isso, eu consigo fazer toda a varredura do material dielétrico polarizado. Logo, na integral na variável θ, nós temos o cosseno de θ vezes o seno de θ, dθ, esse termo no numerador, muito bem, e no denominador nós temos a raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado menos 2er cosseno de θ. Muito bem, observe a expressão obtida. A integral em dφ de 0 a 2π, pelo teorema fundamental do cálculo, nos dá simplesmente 2π. Portanto, o nosso desafio é o de resolver essa integral. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou começar escrevendo, portanto, que uma variável ômega é igual a z quadrado mais r ao quadrado menos 2zr cosseno de θ. E, portanto, o diferencial de ômega é igual à derivada dessa expressão em relação a θ dθ. Logo, a derivada de z quadrado é zero, a derivada de r ao quadrado é zero. Observe na figura que z é um ponto fixo, portanto z é constante nessa integração. Logo, nós temos menos 2er que multiplica a derivada do cosseno de θ dθ. A derivada do cosseno é menos seno, portanto, aqui vai aparecer 2zr positivo vezes o seno de θ dθ. Muito bem? Perceba que o seno de θ dθ aparece no numerador e aqui nós temos a raiz de ômega. Portanto, eu preciso agora isolar o cosseno de θ nessa expressão para aplicar a regra da substituição no cálculo dessa integral. Então vamos lá. Calculando agora o cosseno de θ. Perceba que o cosseno de θ é igual. Então nós temos, eu vou jogar este termo para a esquerda e ômega para a direita. Então vai ficar z ao quadrado dividido por 2z vezes r. Portanto, vai ficar z sobre 2r, agora mais r ao quadrado dividido por 2zr. Logo, nós temos r sobre 2z. Muito bem, menos, agora nós temos menos ômega sobre 2er. Muito bem, consequentemente, o potencial eletrostático V fica dado por, aqui eu vou simplificar 2π com 4π, logo nós temos P vezes R ao quadrado sobre 2ε0, que multiplica. Então vamos lá. Nós temos a integral. O cosseno de θ é este termo. Então nós temos z sobre 2r mais r sobre 2z menos ômega sobre 2zr. Muito bem, então aqui nós temos o cosseno de θ. Seno de θ dθ é d ômega sobre 2er. Então nós temos aqui d ômega sobre 2er. Muito bem. Vezes a raiz quadrada de ômega. Então observe no quadro a expressão obtida. Para que a gente possa agora resolver essa integral na variável ômega, portanto eu vou de um ômega 1 até um ômega 2, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão obtida, a gente obtém o potencial V é igual. Perceba que 2Rz é um termo constante, logo eu posso retirá-lo da integração. Então eu vou simplificar este quadrado com R, logo a gente obtém P
vezes R dividido por 4 ε0z. Tudo isso multiplicando a integral que vem a seguir. Eu vou fazer a distributiva. Então, nós temos a integral de ômega 1 a ômega 2 de R sobre 2e de ômega sobre a raiz quadrada de ômega. Muito bem. Agora nós temos mais a integral de ômega 1 a ômega 2 de z sobre 2r multiplicando de ômega sobre a raiz quadrada de ômega. Muito bem. Agora menos a integral. Então nós temos ômega de ômega sobre 2rz e aqui a raiz quadrada de ômega. De um ômega 1 até um ômega 2. Muito bem? Sendo assim, o potencial V fica dado por P vezes R sobre 4ε0z que multiplica. Perceba que nós temos aqui a mesma integral para calcular. Portanto, eu vou colocar essas duas frações fora da integral, fora do integrando, elas são constantes. E com isso, a gente obtém R sobre 2e mais e sobre 2r multiplicando a integral em relação a ômega de ômega elevado a menos meio. Muito bem. E aqui aparece menos 1 sobre 2rz que multiplica. Agora nós temos a integral de ômega elevado a meio em relação a ômega, pois ômega elevado à primeira potência dividido por ômega elevado a meio nos fornece ômega elevado a meio. Muito bem? Então observe a expressão. Logo, o potencial V fica dado por P vezes R sobre 4ε0z que multiplica. Então vamos lá. R sobre 2e mais e sobre 2r vezes. Nós vamos recorrer aqui à regra do expoente. Então a integral de ômega elevado a menos meio em relação a ômega é ômega elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Portanto, no numerador, nós vamos obter a raiz de ômega e no denominador a gente obtém meio. Portanto, aparece aqui o número 2 multiplicando a raiz de ômega. Logo, já simplificando o número 2, a gente obtém simplesmente este termo multiplicando a raiz de ômega. Agora, menos 1 sobre 2rz que multiplica. Agora nós temos a integral de ômega elevado a meio em relação a ômega. Então a gente obtém ômega elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. No numerador vai aparecer ômega elevado a 3 meios. Então ômega elevado a 3 meios sobre 3 meios. Muito bem. Eu posso simplificar aqui o número 2 e a gente obtém 3rz no denominador. Então, menos 1 sobre 3rz que multiplica ômega elevado a 3 meios. Vamos agora aos limites de integração. Então, perceba o seguinte. Nós temos essa relação entre ômega e θ. E a integral na variável θ vai de 0 a π. Portanto, quando θ é igual a 0, a gente obtém o cosseno de 0, que é 1. Logo, z² mais r² menos 2er. Portanto, a gente obtém z menos r². Desenvolvo o quadrado perfeito para comprovar a expressão. Nós vamos de 0 a π. Cosseno de π é menos 1. Então, a gente obtém uma soma. Agora, a gente vai para z mais r elevado ao quadrado. Observe no quadro, portanto,
a expressão obtida. Mais uma vez eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, a partir do resultado obtido, vamos começar, portanto, calculando o potencial eletrostático V em um ponto externo a essa esfera dielétrica com polarização uniforme. Eu vou começar supondo, portanto, que Z é maior do que R. Logo, o potencial eletrostático V fica dado por P vezes R sobre 4ε0Z, que multiplica. Então agora nós temos R sobre Z mais Z sobre R vezes. Eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo na raiz quadrada de ômega, já colocando esse termo em evidência. Então nós temos a raiz de ômega quando o ômega é Z mais R elevado ao quadrado. Então isso nos dá Z mais R. Agora menos a raiz quadrada de ômega quando o ômega é Z menos R ao quadrado. Sendo Z maior do que R, nós temos, portanto, o negativo de Z menos R, fazendo a distributiva, menos Z mais R. Agora, menos 1 sobre 3RZ, que multiplica pelo mesmo raciocínio. Agora nós temos Z mais R elevado ao quadrado elevado a 3 meios. Portanto, nós temos Z mais R elevado ao cubo. Então, Z mais R elevado ao cubo menos. Agora, Z menos R elevado ao quadrado elevado a 3 meios. Então, nós temos Z menos R elevado ao cubo. Muito bem, então observe o resultado obtido. Logo, o potencial eletrostático V ele é PR sobre 4ε0Z, que multiplica. Então vamos lá. Melhorando essa fração. No denominador, nós temos R vezes Z. Portanto, RZ dividido por Z dá R vezes R, R ao quadrado, mais RZ dividido por R dá Z vezes Z, Z elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicando. Z menos Z é igual a 0, R mais R, 2R. Muito bem. Menos 1 sobre 3RZ, que multiplica. Z mais R elevado ao cubo. Então, nós temos Z elevado ao cubo mais 3Z R ao quadrado mais 3Z quadrado R mais R ao cubo, menos, vou abrir aqui um parênteses, depois a gente faz a regra de sinal. Então agora nós temos Z ao cubo mais 3Z R ao quadrado menos 3Z quadrado R menos R elevado ao cubo. Logo, né, a gente obtém menos Z elevado ao cubo menos 3ZR quadrado mais 3Z quadrado R mais R ao cubo. Logo, o potencial eletrostático V é PR sobre 4ε0Z, que multiplica. Então vamos lá. Eu posso simplificar aqui o R. Com isso a gente obtém 2, que multiplica R quadrado mais Z quadrado sobre Z. Aqui, menos 1 sobre 3 RZ, que multiplica. Eu simplifico Z ao cubo, simplifico 3Z R ao quadrado. Com isso, a gente obtém 6Z quadrado R, então 6Z ao quadrado R, mais 2R elevado ao cubo. Muito bem, então observe a expressão obtida. Eu posso melhorar esse termo da seguinte forma. Então vamos lá, potencial V é P vezes R sobre 4ε0Z, que multiplica
Aqui nós temos, então vamos lá, 2r ao quadrado sobre z mais 2z quadrado sobre z dá 2z, menos. Então aqui nós vamos obter 6z quadrado r sobre 3rz. Eu vou simplificar o r, vou simplificar este quadrado, a gente obtém menos 2z, muito bem. Menos 2z e agora menos, no rascunho de novo. Nós temos 2r ao cubo sobre 3rz. Simplifico este r com este cubo. Então, a gente obtém menos 2r quadrado sobre 3z. Observe a expressão obtida. Bom, eu vou simplificar 2z menos 2z é zero, logo nós temos p vezes r sobre 4ε0z que multiplica. Perceba o seguinte, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Eu não altero a fração. Logo, a gente tem 4r ao quadrado, então 4 r elevado ao quadrado sobre 3z. Muito bem, então observe a expressão obtida. Logo, simplificando aqui o número 4, a gente obtém que o potencial eletrostático V, naquele ponto localizado sobre o eixo Z, fora da esfera dielétrica com polarização uniforme, é P vezes R elevado ao cubo sobre 3ε0z quadrado. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora trazer para essa expressão a dependência com o ângulo θ. O potencial V depende de θ, assim como a densidade superficial de cargas elétricas de polarização. Conforme vimos há pouco, nessa região da esfera dielétrica, nós temos σp maior do que zero. Nessa região da esfera dielétrica, nós temos σp menor do que zero. E quando θ é 90 graus, σp vale zero. Consequentemente, a mudança do ângulo θ afeta a expressão do potencial eletrostático V. Portanto, para trazer essa dependência, basta simplesmente substituir z de forma geral por r, então nós temos PR ao cubo sobre 3ε0 r ao quadrado e multiplicar essa fração pelo cosseno de θ. Portanto, essa é a expressão do potencial eletrostático V em função de r e θ para essa esfera dielétrica com polarização uniforme. Observe no quadro, mais uma vez, o resultado obtido. Vamos agora efetuar os mesmos cálculos, só que agora considerando um ponto interno a essa esfera dielétrica. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, retornar a essa expressão, aplicando agora a condição de que z é menor do que r, portanto eu reforço. Agora, o ponto está localizado no interior da esfera dielétrica com polarização uniforme. Então vamos lá. O potencial eletrostático V é igual a P vezes R sobre 4ε0z que multiplica. Então aqui nós temos R vezes Z no denominador e, portanto, no numerador aparece R ao quadrado mais Z ao quadrado. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo mais uma vez na raiz de ômega, já com esse termo em evidência. Perceba o seguinte, a raiz quadrada de ômega, quando ômega é Z mais R elevado ao quadrado, nos dá simplesmente Z mais R. Agora, menos. A raiz quadrada de ômega, quando ômega é Z menos R elevado ao quadrado. Perceba agora que Z é menor do que R, portanto, essa raiz quadrada agora ela é menos, então nós temos menos R menos Z.
logo menos R mais Z. Muito bem, observe a expressão obtida. Menos 1 sobre 3RZ, que multiplica pelo mesmo raciocínio, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Substituindo ômega por Z mais R elevado ao quadrado, este termo fica elevado a 3 meios, portanto ele aparece ao cubo. Então, Z mais R elevado ao cubo menos. Agora, trocando ômega por Z menos R elevado ao quadrado e elevando este termo a 3 meios, a gente obtém Z menos R elevado ao cubo. Observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado. Bom, com isso, nós temos V igual a PR sobre 4ε0z, que multiplica. Aqui eu vou simplificar R, portanto, a gente obtém 2z. Eu vou simplificar z no numerador com z no denominador, e com isso a gente obtém 2 que multiplica r quadrado mais e elevado ao quadrado dividido por r. Muito bem? Menos 1 sobre 3rz, que multiplica, desenvolvendo o cubo. Então nós temos z ao cubo mais 3z r quadrado mais 3z ao quadrado r mais r ao cubo, menos. Agora note o seguinte, nós temos z menor do que r, portanto, este termo é negativo, ele troca de sinal em relação ao termo que a gente obteve quando z é maior do que r. Portanto, se ele troca de sinal, eu vou desenvolvê-lo naturalmente sem a troca de sinal e depois eu faço a inversão. E a partir daí, a distributiva. Portanto, nós temos desenvolvendo de forma normal sem levar isso em consideração. Então, nós temos aqui z ao cubo mais 3z r quadrado menos 3z ao quadrado r menos r ao cubo. No entanto, esse número troca de sinal em relação à condição z maior do que r. Portanto, a gente obtém menos z ao cubo menos 3z r quadrado mais 3z quadrado r mais r ao cubo. Agora, eu faço a distributiva com menos 1. Portanto, a gente obtém, observe bem o termo, agora nós vamos obter mais z ao cubo mais 3zr quadrado menos 3z quadrado r e aqui menos r elevado ao cubo. Sendo assim, o potencial V é PR sobre 4ε0z, que multiplica 2r quadrado sobre r, 2r, mais 2z ao quadrado sobre r, menos 1 sobre 3rz, que multiplica. Então, aqui eu vou simplificar 3z quadrado r e vou simplificar r elevado ao cubo. Logo, a gente obtém 6 vezes z r quadrado mais 2 vezes z elevado ao cubo. Então, vamos desenvolver essa distributiva no rascunho. 6z r quadrado sobre 3rz. Eu vou simplificar z, vou simplificar r, 6r dividido por 3, 2r. Já fazendo a distributiva com o termo seguinte. Então, 2z ao cubo sobre 3rz. Então, eu vou cortar, simplificar z, e aqui a gente obtém 2z quadrado sobre 3r. Muito bem? Fazendo a distributiva, obviamente, com menos 1. Então, menos 2r menos 2z quadrado menos 2z quadrado sobre 3r. Muito bem?
Observe a expressão obtida. Agora, 2R menos 2R é igual a 0. Eu vou multiplicar por 3 o numerador e o denominador. Com isso, a gente obtém P vezes R sobre 4 ε0z. Agora eu tenho 4z quadrado sobre 3R. Agora eu vou simplificar R, vou simplificar Z e vou simplificar também o número 4. Com isso, a gente obtém que o potencial eletrostático V para um ponto interno à esfera dielétrica com polarização uniforme é P vezes Z sobre 3ε0. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Mais uma vez, vamos trazer para essa expressão a dependência com o ângulo θ, pois eu reforço a densidade superficial de cargas elétricas de polarização é dada por P vezes o cosseno de θ. Vamos recordar aqui, portanto, que σp é P cosseno de θ e que ρp, a densidade volumétrica de cargas elétricas de polarização, é 0. Portanto, para trazer essa dependência, basta recordar que Z no cálculo inicial coincide com R, portanto, você substitui Z por R, aqui nós temos 3ε0 e essa fração multiplicando o cosseno de θ. Essa substituição é ainda mais evidente pelo seguinte fato. Se eu pego um R qualquer a partir da origem O, a projeção de R na direção do eixo Z é justamente essa relação. Perceba que Z é igual a R vezes o cosseno de θ, trazendo ainda mais consistência para essa substituição. Muito bem? Então observe no quadro, mais uma vez, a dependência com R e θ do potencial eletrostático V para um ponto interno à esfera dielétrica com polarização uniforme. Então vamos resumir os resultados obtidos. Então V é igual a PZ sobre 3ε0 e V em função de R e θ, já arrumando aqui um espacinho no quadro, é igual a P vezes R sobre 3ε0 multiplicando o cosseno do ângulo θ. Muito bem, vamos agora obter o campo eletrostático devido a essa esfera dielétrica polarizada a partir do potencial eletrostático V. Basta tomar, como eu disse no início do vídeo, o negativo do gradiente do potencial V. Para fazer isso, mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, obter o comportamento do campo eletrostático para pontos internos e externos a essa esfera dielétrica com polarização uniforme. Começando, portanto, com os pontos internos. Nós temos que Z é menor do que R, sendo assim, o potencial eletrostático V é dado por P vezes Z sobre 3ε0. Logo, o campo eletrostático para pontos internos é o negativo do gradiente do potencial eletrostático V. Logo, o campo eletrostático é dado pelo negativo da derivada parcial do potencial eletrostático V em relação a Z na direção K-versor. Consequentemente, o campo eletrostático é igual a derivada parcial de V em relação a Z nos dá P, lembre-se que P é a intensidade do vetor polarização elétrica, sobre 3ε0 na direção do versor K. Logo, observe essa igualdade,
para pontos internos a essa esfera dielétrica com polarização uniforme, o campo eletrostático E ele é menos o vetor polarização elétrica sobre 3ε0. Perceba que o campo eletrostático para pontos internos é uniforme e ele se orienta na mesma direção do vetor P, porém no sentido oposto. E esse resultado já era de se esperar, pois σp, dado por P cosseno de θ, é maior do que zero nessa região da superfície da esfera dielétrica e σp é menor do que zero nessa região da superfície da esfera dielétrica e, portanto, o campo eletrostático uniforme, neste caso, se orienta de cima para baixo. Logo, as linhas de força ou linhas de campo elétrico possuem esse comportamento no interior da esfera com polarização uniforme. Então, observe no quadro a figura obtida até o momento. Agora, para pontos externos, considerando Z maior do que R, vemos que o campo eletrostático é o campo de um dipolo elétrico localizado na origem do nosso sistema de coordenadas. Para que você possa enxergar melhor este fato, vamos desenvolver melhor a expressão do potencial eletrostático V para Z maior do que R. Então, nós sabemos que V é P vezes R elevado ao cubo sobre 3ε0 Rzinho ao quadrado vezes o cosseno de θ. Então, eu vou fazer o seguinte. No numerador, eu vou multiplicar o numerador e também o denominador por 4/3 de π. Então, eu tenho 4/3 de π Rzão ao cubo vezes a intensidade do vetor polarização elétrica sobre 4/3 de π que multiplica 3ε0 Rzinho ao quadrado. Então, observe a expressão obtida. Sendo assim, no numerador, a gente obtém a intensidade do vetor polarização elétrica vezes o volume da esfera dielétrica sobre, aqui simplificando o número 3, sobre 4πε0 Rzinho ao quadrado e aqui o cosseno de θ. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, a intensidade do vetor polarização elétrica é igual à intensidade do momento de dipolo elétrico. O vetor polarização elétrica é representado pela letra P maiúscula e o momento de dipolo elétrico pela letra P minúscula sobre o volume. Muito bem? Portanto, P grande vezes o volume V é o momento de dipolo elétrico. Logo, V é igual a Pzinho cosseno de θ sobre 4πε0 ao quadrado. Logo, V é igual a P cosseno de θ nada mais é do que P produto escalar conversor R, conversor radial. Então, nós temos P produto escalar conversor R, conversor radial, sobre 4πε0R ao quadrado. Eu vou deixar nesse instante do vídeo um card para que você possa comprovar essa expressão. Agora, para você obter o campo eletrostático na região externa, basta tomar o negativo do gradiente do potencial eletrostático V. E com isso, você vai obter a expressão do campo eletrostático de um dipolo elétrico localizado na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, nós temos E vetor é menos 1 sobre 4πε0, que multiplica o vetor momento de dipolo elétrico Pzinho sobre R elevado ao cubo, menos 3 vezes o produto escalar entre o vetor momento de dipolo elétrico e o versor R sobre R ao cubo na direção do versor R. Eu reforço, eu vou deixar um card nesse instante do vídeo para que você possa comprovar essas expressões. Muito bem? E com isso, as linhas de força ou linhas de campo elétrico na região externa a essa esfera dielétrica com polarização uniforme se comportam da seguinte forma.
Lembre-se que nessa região σp é maior do que zero e nessa região σp é menor do que zero. Portanto, na região superior, nós temos linhas de campo elétrico orientadas no sentido de afastamento e aqui linhas de campo elétrico orientadas no sentido de aproximação. E a partir daí, o raciocínio se repete. Muito bem? Então, observe no quadro o comportamento qualitativo do campo eletrostático na região externa à esfera dielétrica. Muito bem. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.